Amigo do Dr. Edeval, nesse vídeo falarei sobre os conflitos na Venezuela. Teve seu nascedouro em 1920, quando a Venezuela passou a figurar entre os maiores produtores de petróleo do mundo, sendo hoje a maior reserva de petróleo do mundo. De 1920 a 1958, foi governada por diversas ditaduras que revezavam entre si, ora da direita, ora da esquerda, agora todas sacrificando o povo e melhorando a vida da elite e esmagando a classe média. Em 1958, um grupo de venezuelanos criou a nova democracia, prometendo mundos e fundos. E dominaram a Venezuela durante 40 anos. Nacionalizaram o petróleo, porém, esqueceu do povo. Eles criaram três classes definidas. A elite muito rica, uma classe média moderada e um pobre muito pobre. Tudo para o rico e nada para a classe média e nada para os pobres. Tanto que, ao nacionalizar o petróleo e não ter a tecnologia para explorar, teve que trazer empresas americanas, holandesas, francesas, inglesas e italianas para explorar o petróleo da Venezuela. E com essa conduta, a Venezuela ficava com 30%, 35%, 65% a 70% ia para os países donos das petroleiras. E isso a Venezuela continuava pobre, sua população pobre e seu povo passando dificuldade. Com a queda do preço do petróleo de 1980 a 1990, o governo teve que tomar outra medida. Sacrificou mais ainda o povo, subindo os impostos e o preço dos produtos. Isso criou um movimento de revolta chamado Caracazo, onde a população se revoltou contra o governo. E o governo não respeitou a vontade do povo e mandou sacrificar muita gente. Mais de 300 venezuelanos foram sacrificados. Isso criou um movimento de revolta e a classe média, junto com a classe baixa e um grupo do exército, comandado por Hugo Chávez, criasse um grupo e em 1998 ganharam a eleição e o Chávez foi eleito presidente da República com apoio da classe média, da classe baixa, parte do exército. E o Chávez prometia coisas importantes, dividir o dinheiro com o povo, nacionalizar, estatizar todas as petroleiras estrangeiras que estavam lá, expulsar os americanos, os espanhóis, os holandeses, os alemães que estavam morando na Venezuela explorando e fazer um governo para o povo da Venezuela. E foi o que ele fez. Com as empresas ele estatizou, inclusive bancos, supermercados, a indústria, tudo o Chávez fez. E foi mais longe. Fechou a mídia particular, rádio, jornais, televisões, e só deixou a mídia oficial. O seu maior opositor do governo passado foi Carlos Andrés Pérez, que foi presidente durante 3 vezes, numa democracia que nada mais era do que uma ditadura de direita. Então Chávez assumiu em 1999 e fez tudo prometido. Estatizou os bancos, as indústrias, expulsou o pessoal estrangeiro, as petrolíferas, tudo ficaram sendo da Venezuela. Com isso, ele conseguiu inimizade com o mundo inteiro que estava lá dentro. Começou as sanções contra o governo Chávez, por George Bush, Barack Obama e Bill Clinton, e agora com Donald Trump. O prometido ele fez. Ele começou a distribuir o dinheiro do petróleo com a população. Criou 37 programas assistenciais, deixando o povo da Venezuela nadando em dólares. Tanto que virou um santo.
Virou um santo. O povo andava com o retrato dele dentro do bolso ou pregado na parede de sua casa. Qualquer dificuldade que o povo tinha, o Chaves tinha os petrodólares para corrigir. Então isso ele foi endeusado. Ele tinha na classe média os seus opositores e entendia que um dia ia perder o poder para a classe média. Então massacrou a classe média, nivelando por baixo. Ele botou a classe média da Venezuela também para figurar como a categoria baixa. Nivelou por baixo. Isso não agradou a classe média. E para se manter no poder, ele chamou o exército e patrocinou o exército. Criou muitas patentes, entregou toda a indústria petrolífera e bancária e de comunicação ao exército para ser dirigido pelo exército. Isso ele ganhou força. Para ganhar força no mundo civil, ele criou uma milícia com 500 mil homens, armada, pago pelo governo, chamado Milícia dos Venezuelanos Oficiais. Confiscou os bens da elite da Venezuela, que a essa altura já não morava mais lá, que a elite venezuelana era sócia dos exploradores do petróleo, morava tudo fora. Morava nos Estados Unidos e na Europa. E ele passou a encarar a classe média que ficou como uma nova elite. Expulsou os estrangeiros e fez uma coisa mais importante para ele, que foi aumentou o número de ministros do STJ, ficando maioria apoiando o seu governo. Outra coisa importante que ele fez foi distribuir gasolina e petróleo com os países caribenhos, ganhando a simpatia de todos aqueles países. Para manter a sua milícia, teve que fazer um contrato com Cuba para treinar os seus homens com Fidel Castro. Para manter seu país com o exército bem preparado, teve que fazer um contrato com a Rússia para material bélico, para arma, para navio, para tanques. E para manter os programas sociais, distribuindo televisores, rádios, roupas, como o país não produzia, teve que vir tudo da China. Então ele ficou galgado nesses três países, Cuba, Rússia e China. Os seus programas sociais eram amplos e cada família recebia de 200 a 300 dólares para se manter. Isso criou em Chaves um rei, um pai, um santo. Então ele virou uma sumidade tanto da Venezuela como na América Latina. E como chave final, ele dissolveu o Senado, deixando o país unicameral. Mesmo assim, ele foi reeleito 3 vezes. Na terceira vez, não conseguiu se manter no poder porque faleceu vítima de uma doença grave. Chávez deixou a Venezuela com um sistema bolivariano dentro da Venezuela. E por que ele fez isso? Porque naquele tempo, quando ele entrou, o petróleo custava 10 dólares o barril. E durante o seu governo, até 2010, 2011, o barril subiu para 160 dólares. Então sobrava dinheiro. Sobrava muito dinheiro para ele fazer tudo isso. Mesmo com os embargos e com as sanções perpetradas pelos países ricos, que eram donos das petroleiras, que perderam. Porque tudo ficou sendo patrimônio da Venezuela. Ao falecer, o seu vice assumiu interinamente durante 30 dias e criou uma nova eleição, que competiu com um dos componentes da classe média, que foi o Capriles, e ganhou com apenas 0,5%. Ele teve 50,5% dos votos e Capriles 49,5%, assumindo o governo num governo legítimo. Só que Chaves pegou um país destroçado, mas mesmo assim ele manteve os programas sociais, aumentou as milícias de 500 mil homens para 1.600.000 homens, pago pelo erário público, aumentou a aproximação com Cuba, ficou mais endividado com a Rússia e com a China,
E com a distribuição dos dólares com a população de baixa renda, a população de baixa renda praticamente deixou de trabalhar. Porque quem trabalhava na agricultura produzia menos de 300 dólares por mês. E recebendo isso gratuitamente, passou a viver sem trabalhar. Isso fez com que a agricultura passasse a produzir apenas 20% do que o país consome. A pecuária a mesma coisa. E o país entrou em derrocada. O petróleo começou a cair de preço, chegando a 29 dólares. A produção caiu para a metade ou 40% do que produzia, porque as bombas ficaram velhas e não tinha manutenção. Eram americanas e eram francesas ou europeias. Então o país entrou em decadência. A classe média se uniu, agora com parte do exército, com a classe baixa que passou a não receber mais os programas sociais. Mesmo assim, ele criou ainda um grupo de 100 mil jovens, chamado Movimento pela Democracia, que ia na casa das pessoas saber a dificuldade e começou a distribuir cestas básicas. O único programa que o Chaves não tinha criado era essa cesta básica. E o Maduro criou a cesta básica para poder manter o seu governo. Deixou de distribuir rádio, televisores, roupas, porque não tinha mais fundos. E começou o desabastecimento do país. Supermercado sem comida, sem remédio, sem médico, sem escola. O país entrou em derrocada. Isso fez com que um movimento muito grande tentasse derrubar Chaves. E na eleição de 2018, foi eleito, apenas 46% das pessoas foram nas urnas e ele teve 67% dos votos. Daí ser chamado de ilegal a eleição. E começou esse movimento que nós estamos vivendo hoje. O país desabastecido, o país sem produzir petróleo, sem cumprir os seus programas sociais, com sanções e retaliações pelos grandes países produtores do mundo, os Estados Unidos, a Europa, né? Os países credores, dívida externa lá em cima. Então o país entrou em derrocada, não podendo cumprir com os seus compromissos com a Venezuela. Está aí esse movimento que nós estamos vivendo hoje. Cabe aos grandes líderes como Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Alemanha, inclusive a China e a Rússia, também Cuba, entrar no acordo e conseguir que Maduro renuncie e que haja uma nova eleição sem nenhum dos dois competirem. Uma eleição neutra, onde novos candidatos disputam as eleições. Hoje a Venezuela está destruída, sem petróleo, sem dólares, sem escola, sem abastecimento e precisando da ajuda do mundo inteiro. Cabe ao Brasil apenas participar de longe, cumprindo com suas tarefas, deixando para os ricos, para os países desenvolvidos, entrarem e resolver esse grande imbróglio que passa hoje a nossa grande Venezuela. Música de fundo, Quinteto Armorial. Esse quinteto foi criado em 1970 por Ariano Suassuna para mostrar que o Brasil, o Nordeste, tem música de câmara. O Nordeste tem música erudita, o Nordeste tem música clássica, o Nordeste tem música instrumental de primeira qualidade. Quinteto Armorial, do grande Ariano Suassuna, que dominou de 1970 até 1980. Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco. Um abraço.